Vamos lá, a palavra do Senhor. Hoje, a palavra de Deus, ela chega trazendo um tema assim bem prático para você colocar em prática e ver aí os resultados de Deus. Toda vez que eu preparo uma mensagem, eu peço muito a Deus para que seja uma mensagem simples, uma mensagem que alcance as pessoas, que todo mundo compreenda, e essa mensagem não será diferente. Hoje eu pergunto a você, o que é que tem dirigido a sua vida? O que é que dirige a sua vida, hein? Eu já adianto para você que todos nós somos dirigidos por algo ou por alguma coisa. Todos nós. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Eclesiastes capítulo 4, verso 4, o seguinte. Olha só essa linguagem como é clara aqui. Como é clara. Os irmãos do Instagram estão me ouvindo bem aí, porque a tela às vezes está ficando escura, não sei. Mas tá, não estão reclamando, é porque tá. Então vamos lá. Olha o que diz aqui Eclesiastes 4:4. Percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. Está escrito, percebi que o que faz o homem correr atrás do sucesso é a inveja. Alguém já disse que um homem sem propósito, ele é um homem sem direção. Ele é um barco desgovernado. É um nada, um zero à esquerda. E eu não gosto muito de usar essa palavra propósito, não, porque a gente não usa normalmente isso no dia a dia e parece que a gente fica, mas o que é propósito, pastor? Entenda propósito como caminho. Propósito é um caminho. Então a gente poderia dizer que um homem sem caminho, ele é um nada. Ele está simplesmente ocupando um espaço. Ele não tem raiz. Hora ou outra vai dar um vento e o vento vai levar, porque ele não tem um caminho. Propósito é sinônimo de caminho. E quando eu pergunto por que ou como você está dirigindo a sua vida, ou o que está dirigindo a sua vida, melhor dizendo, eu já adianto para você que todos nós somos dirigidos por alguma coisa. Se você olhar no dicionário que define a palavra dirigir, você vai ver que dirigir significa guiar, controlar, direcionar. É a ideia que eu falei aqui no começo. Você dirigindo um carro, você está guiando o carro. No meu caso, eu que entendo, gosto de cavalo, quando você está num cavalo, você está guiando o cavalo. Você está exercendo aquele movimento e o carro vai para onde você quer. O cavalo vai para onde você quer. Você está controlando, você está direcionando. E no caso aí do cavalo, né, um animal que tem muita força, mas através desse direcionamento, você consegue chegar no seu objetivo. Veja bem, eu perguntei o que está dirigindo a sua vida e agora eu estreito mais um pouquinho aqui e pergunto a você. Qual é a força que está dirigindo a sua vida? E aí, quando eu coloco força aqui no meio, a gente começa a ver que realmente tem algumas coisas que exercem uma influência muito grande na nossa vida. E às vezes são coisas que não são boas. E a gente fica até constrangido em reconhecer essas coisas. Algumas pessoas agora mesmo, nesse momento, estão sendo dirigidas por algum problema. Algum problema, sei lá, está fazendo com que chegue no seu coração uma força lhe guiando para algum lado, outras pessoas estão recebendo pressão por alguma coisa, estão vivendo um momento de dor na alma, alguns gigantes
se levantaram e, de alguma forma, essas coisas estão lhe direcionando. Às vezes é uma circunstância, às vezes é uma enfermidade emocional. E aqui, a partir de agora, eu vou pontuar, lhe mostrando algumas coisas que, vez por outra, quer exercer força. Vamos lembrar que a força de direcionar a nossa vida. Algumas coisas que, vez por outra, está guiando a nossa vida. Lembrando que o sábio escreveu dizendo que aqueles que buscam sucesso, ele percebeu que eles são direcionados pela força da inveja. Olha só. A gente viu também que um homem que não tem caminho, ele é um zero à esquerda. O homem que não tem propósito, ele não pode ser guiado por uma força honesta e verdadeira, porque ele não tem caminho. Como ele vai exercer aí o seu chamado, o seu propósito diante de Deus? Vamos lá. Primeiro, algumas pessoas que estão me ouvindo aqui estão sendo dirigidas pela culpa. Muitas são as pessoas que hoje, dentro de você, tem uma força, um gigante, e esse gigante tem nome. O nome é culpa. Será que dá para você dizer misericórdia? Irmãos, todos nós temos um passado lá, algumas coisas que mexeram muito com a gente. Todos nós precisamos, inclusive, vencer essas coisas. E aí, lá dentro fica como que um recipiente, guardando remorso, ocultando, às vezes, uma vergonha, às vezes, uma lembrança que não lhe leva a canto nenhum. E o triste é perceber que as pessoas que são direcionadas pela culpa deixam o passado gerir a sua vida. Passou. Mas veja bem, para você que está sendo pressionado pela força da culpa, não passou. O passado não passou para você. Quando a culpa direciona e exerce força na sua vida, você perdeu a moeda, ou perdeu de gerir a moeda mais importante da sua vida, que é o tempo. Você perdeu o rumo da sua vida porque você perdeu o tempo. Quem é para gerir o seu presente é o presente. Talvez o futuro, mas jamais o passado pode exercer essa força sobre você. Você lembra lá quando Caim pecou matando o seu irmão? Caim pecou e a sua culpa fez ele fugir aí da presença de Deus. E Deus disse: Caim, você será fugitivo e errante pelo mundo. É o que a gente vê. Quando nós acolhemos a culpa e não deixamos que essa culpa seja vencida pelo poder de Deus, a gente vive fugindo, se esquivando das coisas de Deus. O seu passado é passado. A Bíblia diz: como é feliz o homem que tem as suas desobediências perdoadas e os seus pecados cobertos. Eu vou repetir. Como é feliz um homem que tem as suas desobediências perdoadas e os seus pecados cobertos. Eu vou dar um passo mais adiante e digo que muitas pessoas que estão nos ouvindo não estão só sendo dirigidas pela culpa, mas também estão sendo dirigidas pelo rancor, pela raiva.
pelo desejo de vingança. Algumas pessoas não conseguem vencer aquela situação que você foi vendido, você foi roubado, você foi injuriado, você foi traído. E eu tenho aqui, em nome de Jesus, uma lição de Deus para você. Olha, isso aconteceu. Deus permitiu a situação. Veja bem, a pessoa que te machucou está vivendo a vida dela, talvez nem lembre que você exista. E você está apegado a essa raiva, esse sentimento aí de querer, essa força mesmo, de querer revanche, de querer mostrar. E a pessoa está lá, talvez nem lembra de você, passa dias e dias, nem sabe mais que você existe. E você, com aquele negócio no coração, dorme, acorda, toma café, e lembrando, e não pode, eu não aceito, e comigo não faz isso, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Esse rancor está sempre lhe machucando. E a pessoa que lhe machucou está vivendo a vida dela. Às vezes é até uma pessoa que tem um temor de Deus e pediu perdão a Deus. E Deus é fiel e misericordioso para perdoar. Já está quite com Deus. E você está moendo esse negócio para frente, para trás, para frente, para trás. E essa força, como alguém que dirige um carro. Pronto, o motorista é chamado rancor. Você não percebe, mas isso está influenciando outras áreas da sua vida. Você está perdendo. E amargurado é loucura. É falta de juízo que leva à morte. Eu vou repetir. Ficar desgostoso e amargurado é loucura. É falta de juízo. Ou seja, não é sábio você estar com esse sentimento. Ah, pastor, mas tomaram tudo de mim, não sei o quê, não sei o quê. Não foi você que construiu? Então comece do zero de novo. A bênção não está na sua mão. Deus não está com você. O que não pode é agora você ficar se maltratando, querendo vingança. Isso vai acabar com tudo na sua vida. Depois você me diz, viu? Isso vai acabar com tudo na sua vida. Acabe com esse negócio, porque outra coisa que talvez você não queria escutar, mas você vai escutar. Você não é mais digno de Deus do que essa pessoa que fez tanto mal para você. O seu pecado não é menor do que essa pessoa que te fez tanto mal. Eu ainda acrescento aqui, se você não quer perdoar de todo jeito e quer levar esse negócio para frente, arrume outra coisa para fazer. Você só não pode ser crente em Cristo Jesus. É dura essa palavra, mas é verdadeira. Eu falo isso aqui me incomodando também, que eu tenho os meus. Eu tenho as minhas raivas e os meus rancores. E trato isso. E peço perdão a Deus e peço que Deus limpe meu coração. Porque tem hora, irmãos, que a Bíblia diz que quando a gente leva uma tapa na face, a gente tem que dar outra. Mas tem hora que a gente dá vontade de trocar a tapa. Nós somos humanos, eu entendo o que você está falando. Agora, o que você sente não é mais poderoso do que a instrução bíblica e poderosa e a voz de Deus que nos confronta. Não deixe essa força lhe direcionar, a força da raiva e do rancor, a força da culpa. Eu vou para a terceira força, ou a terceira coisa, poderemos dizer assim, que pode dirigir as nossas vidas. Essa daqui vai pegar muita gente, viu? Que é a força do medo. O medo. O medo. O medo é terrível. E quando nós falamos do medo, a gente fala de algumas experiências. Mais uma vez, a gente volta lá para o passado, algumas coisas que nós já sofremos no passado, isso nos traz alguns traumas. Perceba que tudo de ruim que eu estou falando é no passado. Parece que passado não tem nada de bom, né?
Entre aspas. E aí, irmãos, eu não estou falando só lá do passado, que a gente fica traumatizado e tem medo, mas o medo também é algumas fantasias que nós criamos na nossa cabeça. O nosso coração é uma fábrica de temores. E aí você precisa entender que, em nome de Jesus, você tem que lutar contra isso, porque a palavra de Deus até fala do medo como um espírito. Sangue de Cristo tem poder. Eu sirvo a Jesus para ter o Espírito de Deus na minha vida. O espírito de fortaleza, de equilíbrio, de amor, de moderação. Eu estou aqui lutando para isso. Aí, o espírito de medo chega no meu coração, tirando todas essas virtudes de Deus, fazendo com que eu perca as oportunidades da vida, fazendo com que eu não tenha equilíbrio para correr riscos. E aí, pronto. Agora você fica acuado num canto, nessa mesma situação, entra ano, sai ano, e você com medo, e se acontecer, e não sei o quê, e não sei o quê, e o diabo só aplaudindo. O diabo colocou uma semente no seu coração poderosa, a semente do medo. Pastor, eu continuo com medo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O medo, ele é muito subjetivo. Sim, para a gente falar dele, até que ponto o medo é bom e o medo é ruim, é muito tênue essa linha aí. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não fique pensando que o medo vai totalmente sair do seu coração, não. Não vai, não. Não, pastor, agora, meu Deus, eu recebi essa palavra, em nome de Jesus, todo o medo vai, não. É possível que você teve medo, tenha medo e vai ter medo. Não tem boquinha, não. O medo está entranhado. E em alguns momentos ele protege a nossa vida. Mas eu estou falando aqui do medo descontrolado. E eu quero dizer a você, busque em Deus ferramentas para você enfrentar o medo. Porque toda hora você vai ter medo. Toda hora você vai ter temor. A diferença, irmãos, dos homens de Deus que se destacaram, que sofreram, ou melhor, que correram risco, não é porque esses homens eram melhor do que eu e que você, não. É porque eles encontraram em Deus um mecanismo para enfrentar os temores deles. É possível que eles tinham o mesmo medo que eu tenho e que você tem. Mas eles encontraram agora mecanismo em Deus. E deixa eu lhe dizer uma coisa aqui que eu aprendi na minha vida espiritual. Sabe uma coisa que vincula Deus a você de forma que Deus... É como que Deus estivesse assim dizendo, eu tenho mais prazer de abençoar. É quando Deus vê em você uma atitude de coragem. O diabo, ele é como eu posso dizer? Deixa eu formular melhor aqui. O diabo, ele encontra um obstáculo intransponível quando ele encontra coragem em você. A coragem não faz parte da natureza do diabo. A coragem não tem nada a ver com o diabo. Onde tiver coragem, lá está o Espírito de Deus. Por isso, irmãos, eu digo a você, quando a Bíblia diz que nós temos o mundo como inimigo, um crente que não tem coragem de bater contra o mundo e contra o sistema do mundo, ele não está sendo um crente ou um cristão autêntico, e ponto. E muitas vezes nós estamos assim. Pastor, vamos ver, né? Não sei o quê. É uma moleza triste. Porque por trás disso está uma arma poderosíssima do diabo chamada covardia. E para um homem, eu não sei para as mulheres, mas para um homem, outro homem chegar na sua frente e dizer, você é um covarde. Pode dizer na minha frente e corra, viu? Porque isso é uma ofensa muito grave. Para um homem ser chamado de covarde, olhe, diga e corra, meu filho. Seu covarde, imagina. Pois bem, esse sentimento, ele está enraizado na natureza do diabo e
E ele é manifesto, se é que eu posso dizer assim, pelo medo. Agora, a coragem não. Por isso que eu lhe digo aqui e lhe dou outra instrução bíblica. Toda vez que você tiver dúvida de algo, seja contra o mundo e a multidão. Toda vez que você se perguntar assim, mas, meu Deus do céu, eu acredito em quê? Pode ir de encontro à multidão e ter coragem, que você vai ver que Deus vai lhe honrar e você vai ver que a verdade de Deus vai aparecer. Quem está entendendo diz amém. Pessoas que estão sendo dirigidas pelo medo. Pelo medo. 1 João 4,18 diz: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. A covardia. A covardia. Por isso que Deus disse a Gideão: Gideão, bota para correr, medroso e covarde, desaparece. Desaparece, manda embora. E isso é uma lição para a gente precisa botar para correr do nosso coração. O medo e a covardia, porque aí está o campo de atuação do diabo. Então você que chega agora, eu pergunto, o que é que dirige a sua vida? E aquilo que dirige é aquilo que exerce força. Pois bem, a gente viu aqui que muitos são dirigidos pela culpa, eu falei, pelo rancor e raiva, outros são dirigidos pelo medo. Eu estou concluindo essa palavra. Desculpa. Ainda que eu aprendo que outras pessoas são dirigidas pelo materialismo. Isso mesmo. E é outra coisa que não combina com a nossa fé cristã. É isso. A pessoa entra agora num processo de querer sempre mais. E o principal objetivo da sua vida é as coisas materiais. É conquistar riqueza. E sabe por que essas pessoas buscam isso? Porque elas linkam riqueza com segurança e felicidade. Pode tirar o seu cavalinho da chuva, que riqueza não traz segurança e nem traz felicidade. Isso é um pensamento errôneo. Errôneo. Não tem nada a ver. E olhe que a Bíblia diz e promete prosperidade. Diz que o teu Deus e o meu Deus é dono do ouro e da prata. Que aqueles que deixam pai e mãe receberão de Deus ainda aqui nessa terra muitas bênçãos. Mas a sua segurança e a sua felicidade não tem nada a ver com bens materiais. E muitas pessoas acham que isso vai lhe dar algumas coisas boas e importantes. Isso é mentira. Uma coisa é autoestima. Você tem dinheiro e tem autoestima, boa. Você tem Deus no coração. Você é uma pessoa que busca e vive a verdade de Deus. Você tem dinheiro, você é uma pessoa feliz, porque você tem Deus e dinheiro. Agora tem muitas pessoas que não têm bens materiais, mas tem essa autoestima que significa aqui para você a presença de Deus, a verdade. É uma pessoa que é satisfeita, é uma pessoa que vive de bem, que dá gosto da gente sentar perto dela, ouvir ela. Olha, para você acha que a vida material vai te dar segurança, eu quero dizer que as riquezas, elas são muito sensíveis à destruição. Quantos milionários foram dormir rico e acordaram pobre? Isso não traz segurança para ninguém. Isso não traz felicidade. Não quer dizer que você não deve buscar, não. Busque. Corra atrás, porque isso é bíblico. Até porque a sua vida espiritual, diante de Deus, ela vai apontar tudo aquilo que você deve buscar e pode buscar na vida material. Ela é um reflexo da vida material. Agora, segurança não.
felicidade não. E muitas pessoas estão se enganando, deixando sua vida ser direcionada pelo materialismo. Dorme e acorda buscando riquezas. E a riqueza, meu filho, você passou a vida todinha. Ei, rapaz, presta atenção, homem. Tu passasse a vida todinha em busca de riqueza. E essa tua riqueza vai embora num piscar de olho, pei puf. Tu tá pobre de novo, sem nada, num piscar de olhos. Por que investir a vida toda, fazer o seu propósito, a busca por riquezas materiais? E por fim, é a que mais, talvez aqui, eu precise destacar, porque eu vejo muita gente se enganchando com o que eu vou falar agora. Muitas pessoas sendo direcionadas, e eu comecei o programa falando sobre isso, direcionadas pela, como eu posso dizer, pela necessidade de aprovação. Muitas pessoas estão deixando sua vida ser dirigidas, suas vidas sendo dirigidas pela busca por aprovação. Você não vai chegar em canto nenhum. Me permita usar uma expressão aqui bem coloquial para marcar esse momento. Deixe de ser besta. Em nome de Jesus, deixe de ser besta. Porque os homens, eles mudam muito. As impressões, o ânimo dos homens mudam. E eu aprendi uma coisa aqui com essa mensagem. Olhe, eu não sei lhe dizer todos os passos para você vencer as guerras da sua vida e ter sucesso em todas as áreas, na área espiritual, no amor, nas finanças. Eu não sei tudo. Agora eu sei lhe dizer o que acaba com o homem. O que acaba com o homem é essa necessidade e essa prisão de querer agradar todo mundo. Jesus, perfeito Deus, perfeito, capítulo 11 de Mateus. Jesus foi chamado de pecador, de ladrão, ou amigo de publicano que é ladrão, de bêbado, porque Jesus tomava vinho e João Batista não tomava. Aí as pessoas diziam assim, João Batista é homem de Deus, mas esse Jesus aí, tô fora. Agora veja bem, Jesus sem pecado nenhum. Jesus sem pecado algum. Ele foi açoitado pelos outros e não recuou. Deixa eu lhe dar outra lição espiritual aqui que eu aplico na minha vida. Olhe bem, pare, em nome de Jesus, de olhar para o lado. Pare de se comparar com as pessoas. Pare de ficar achando o que é que fulano está achando. Problema de fulano. Deixa eu lhe dar uma dica aqui, espiritual. Se preocupe em ser melhor do que você mesmo a cada dia. Pare com esse mau costume de ficar se comparando com os outros. Pare de ficar achando a todo momento o que é que as pessoas acham. Você vai se perder, porque essa geração está perdida. Tenha um foco. Tenha um foco. Se preocupe com você, com seus problemas. Pare com isso. Irmãos, isso tem sido uma ferramenta poderosa do diabo. A gente vê que agora parece que uma pessoa está fiscalizando a outra em tudo. E um fica olhando para o outro, não sei o que é que vão achar e não sei o quê. E a gente que é uma pessoa pública, irmãos, às vezes as pessoas chegam um direcionamento e outro faz assim, porque as pessoas vão achar isso e não sei o quê, e não sei o quê. Nós não podemos abrir mão de ser quem nós somos, porque você vai achar outra coisa. É muito melhor você dizer assim, rapaz, pastor Júnior, eu não concordo não. Com isso que ele falou, com isso que ele fez, eu nem concordo, eu acho que isso não é legal. Mas pelo menos eu sei que ele é verdadeiro. Ele podia esconder isso de mim, mas ele não está escondendo não. Ele não está escondendo não. Ele está sendo quem ele é. Pronto. Você vai ver eu fazendo esforço para ser verdadeiro. Queria muito ser 100% verdadeiro, porque o pecado não habitaria em mim, mas eu não consigo.
Mas as pessoas entram agora num politicamente correto. Agora, para a pessoa se sentir bem, para a pessoa achar que eu sou o que eu não sou, vá para a ponte que caiu, porque isso não agrada a Deus. E olhe que eu estou falando aqui, sou uma pessoa pública. Mas isso não vai fazer parte da minha vida de jeito nenhum, porque eu quero produzir, eu quero crescer, eu tenho um compromisso com o resultado, porque Jesus disse, aquele que não dá fruto é queimado e jogado no fogo. Então não deixe sua vida ser direcionada pela necessidade de aprovação. Se a aprovação vir, glória! Amém! E não fique muito apegado a isso não, porque os que te aprovam agora, daqui a pouco vai meter pé em você. Viva a sua vida por princípio. E a palavra de Deus nos diz que eu não posso dar as minhas forças à culpa. Eu não posso dar as minhas forças à raiva e ao rancor. Eu não posso ceder a minha força ao medo. Eu não posso ceder a minha força ao materialismo. Eu não posso ceder a minha força a buscar sempre a aprovação das pessoas. Eu sei quem tenho crido ou em quem tenho crido e é poderoso para me guardar. Portanto, meus queridos e amados irmãos, que o Senhor nos ajude. Um homem sem propósito é um homem perdido, sem caminho, é um zero à esquerda. Eclesiastes 4:4. Percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. Que você possa vencer seus problemas, suas pressões, seu prazo limitado. Que você vença os gigantes, até mesmo algumas crenças e fantasmas que você criou na sua mente, e vença. Não deixe essas forças tomarem conta da sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus.